Sejam todos muito bem-vindos a mais uma estreia da Escola de Oficiais, aqui no nosso canal de YouTube, o podcast que você sempre acompanha conosco, seja no Sem Script ou seja nos grandes vídeos que a gente costuma fazer aqui para poder bater um papo sobre a profissão dos oficiais de justiça. E mais uma vez estou aqui com Mauro Faião e Daniel Faião, e o tema de hoje é veículos para diligência. Isso aí, iremos conversar sobre os carros, sobre as motos, sobre os barcos, os aviões, as naves. Tem certeza que a gente vai falar de tudo? Senhores, muito boa noite para mais uma estreia, para mais um bate-papo aqui na escola. E, cara, eu acho que a gente já conversou, inclusive, em off, sobre essas questões dos veículos que se utilizam para diligenciar, né? Se são próprios, se não são, enfim, a gente já conversou em off sobre isso, mas hoje a gente vai conversar com a turma, com vocês que nos acompanham aqui no canal do YouTube. Então não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e acompanhar sempre a gente nas estreias e comentar tudo aqui embaixo que a gente vai respondendo para vocês, beleza? Mas sem mais delongas, o que iremos conversar hoje, senhor? Você tá ficando bom nisso, né? Tô ficando bom. Caramba, podcast número 40 e lá vai filmar. Lá vai, né? Hoje a gente vai discutir um pouco sobre veículos para oficial de justiça. É um bate-papo, né? Não tem o que é certo, não tem o que é errado. A gente vai tentar buscar aquilo que é mais prático, falar um pouco sobre o conforto, sobre a eficiência de diligência, falar sobre um pouco de legislação aplicável sobre esse tema. Falar um pouco da nossa experiência. Nós trabalhamos numa área, numa região urbana, relativamente plana, né? Maceió tem aqui basicamente uma região plana baixa, uma região plana alta, então é mais ou menos confortável para a gente em relação a trânsito, se não fossem as vias esburacadas, mal cuidadas, etc, etc. Clima com muito calor e também épocas com muitas chuvas intensas. O que tem a ver clima com esse papo, Daniel? Está falando de se a gente estiver dentro de um carro, não tem muito a ver não. E às vezes tem, por conta do tráfego, do trânsito e tal. A gente vai tentar evitar viajar assim, não, você tem que pegar um helicóptero para sair do ponto A ao ponto B, pegar uma barca, uma jangada, uma balsa. A gente sabe que o oficial de justiça faz isso, mas a gente vai tentar nos ater mais aos veículos particulares ou aquilo que a gente, até transporte público, né? A gente pode falar de aplicativos, de Uber, de táxi, a gente pode falar de transporte público mesmo, ônibus, metrô, dependendo da região, o pessoal pode usar ônibus, pode usar metrô, o que é mais interessante. Vamos para os veículos mais simples, né? Digamos assim. Os mais usuais. Tá? A gente não tem experiência em área rural, então a gente não vai conseguir tratar muito aqui sobre área rural, mas se você tiver essa experiência, você traga aqui, bate um papo com a gente, tem um espacinho aqui no chat ou no campo de perguntas e respostas. Então o que é mais interessante? Carro pequeno de passeio, picape, olha, falando em zona rural. Moto, a moto é mais econômica, anda mais rápido. O que é mais legal, o que é mais interessante para o oficial de justiça? E se você se interessa nesse bate-papo, nesse assunto, segue com a gente. Você falou de transporte público, Daniel. Transporte público. Eu fico imaginando se é possível, eu creio que sim, mas enfim, não tenho certeza, por isso vou perguntar. Mas também deve ser muita treta fazer diligência em transporte público. De busão, por exemplo, de metrô, como você falou, enfim. E aí, Mauro? Eu já fiz. De busão? No início da minha carreira. Assim que eu passei no concurso, eu trabalhava de ônibus. Eu, por sorte, tinha poucos mandados na época. Porque eu dividi um pouco de trabalho interno e externo no começo. Eu era muito novo, eu acho que o chefe de secretaria ficou meio preocupado comigo. Ele me botou metade de trabalho interno e metade externo. E eu não tinha carro ainda. Então eu comecei a trabalhar de ônibus. Eu não tinha nem carro e não tinha nem grana para ficar bancando o táxi. Né? Na época nem tinha Uber. Foi meu primeiro emprego, então eu comecei a construir ele do zero. E não é fácil não. Você trabalhar de ônibus é possível, ao meu ver, se você tiver uma cidade muito bem estruturada, se você está numa área urbana e se você trabalha com poucos mandados. Tem gente que trabalha com mais, tem gente que trabalha com menos. Mas sim, eu fiz, não foi fácil. Em pouco tempo eu comecei a parar de pegar ônibus e pegava táxi. Eu fazia muitas diligências em locais próximos. Então eu conseguia às vezes ir de ônibus, cumprir alguns mandados e de lá eu voltava de táxi às vezes.
Aí é extremamente complexo, é cansativo, leva muito tempo e também não é barato. Pouco tempo depois eu comprei um carro e comecei a trabalhar de carro. E eu posso dizer com certeza que o conforto, produtividade, eficiência sobe absurdamente. E até o controle, de certa forma, né? Porque você fica dependendo de carro de terceiros, né? No caso do táxi, por exemplo, ou de ônibus, você não tem assim um controle do horário de trabalho ou do fluxo que você vai pegar, enfim. Quando você está no seu próprio transporte, aquilo fica... Eu acho que dá para usar sim, mas em algumas situações. Não só o ônibus, né? Tem locais que você usa o metrô, cidades muito grandes, você pode ir de metrô, você pode até chegar mais rápido, você pode economizar, e aí depende da logística de cada um. Mas isso depende muito da cidade, da região, porque o nosso transporte público aqui em Maceió não é muito interessante não. Gostou da palavra que eu escolhi? Sim, eu sou um cara politicamente correto. Mas tem cidades que têm um transporte público confortável, fácil, eficiente, rápido. De repente, nessas regiões, pode ser mais interessante. O Mauro falou aqui de custo. Nem sempre é aquilo que é mais barato para o oficial de justiça. Eu vou de metrô porque é mais barato. Às vezes é mais rápido, às vezes é mais eficiente, às vezes, enfim, depende da realidade da pessoa, né? Então, transporte público é viável? Depende muito da região. Aqui na nossa cidade, na nossa experiência aqui, não é viável não. Aí eu já pergunto de cara, Pergunte. o que diz a lei? Mas já? Já de cara. Você está muito rápido. A gente não tem legislação sobre isso. Eu imaginei, foi por isso que eu perguntei logo de cara. Assim. Não existe legislação. O que a gente tem às vezes são algumas regras dos tribunais, mas talvez a grande dificuldade, ou a grande polêmica, não é nem dificuldade, é que a regra é que os oficiais de justiça utilizam veículos próprios. E talvez seja, eu não vou dizer o único, mas ele está entre os poucos servidores públicos que se utilizam dos próprios veículos para prestar o serviço. Isso daí é bem polêmico. Claro que existe uma indenização do Estado, existe esse auxílio, mas é complicado você mensurar essa situação. Então a gente se coloca numa posição em que eu preciso utilizar o meu bem particular para prestar um serviço público e ao mesmo tempo eu utilizo esse bem para minha vida privada. É meio que misturado. Então é um pouco complicado, porque de um lado eu tenho pessoas que vão prezar pela economia, então eles vão ter um veículo bem simples, bem surrado mesmo, porque aqui eu uso para prestar serviço público, é coisa de trabalho. É o carro do trabalho. É o carro do trabalho. E às vezes é o próprio carro, é um carro só, dificilmente alguém tem dois. Às vezes tem carro e moto. E aí o que acontece? Você não percebe, mas você acaba se colocando em risco às vezes, questão de segurança do próprio veículo, de não oferecer a segurança devida, e o conforto. Eu posso dizer até como exemplo meu, eu dirigi durante 8 anos carro manual, um câmbio manual, e a embreagem era muito pesada. Eu reclamava disso na concessionária, mas todo mundo me dizia que era normal. Até hoje isso me incomoda. Sabe? Sabe aquela dorzinha que você sente, e você não sabe de onde veio? Então, provavelmente foi isso. É uma questão de economia. Na época a gente não tinha praticamente carro com câmbio automático, mas hoje tem. E aí é esse o problema, às vezes. A gente vai para a economia e acaba se esquecendo de saúde, de segurança, até de efetividade nas diligências. Então, esse é um dos principais problemas de a gente ter um veículo particular. Aí, de outro lado, vem questões financeiras, porque eu preciso arcar com IPVA, eu preciso ter um seguro, será que o tribunal vai me ressarcir se tiver algum problema? Então, eu tenho que ter um seguro. Todas as responsabilidades ali sobre o veículo em geral são meus, porque é um veículo particular. Sim. Quando a gente vai para o direito civil, tem um jargão que a gente usa que é a coisa perece para o dono. Então, se o veículo é do Estado, a coisa vai perecer para o Estado. Se o veículo é meu, ele vai perecer para mim. O ônus, em regra, vai ser meu. Mas isso é uma regra da profissão do oficial, utilizar o próprio veículo? Em geral é assim? Em geral é assim. Existem alguns veículos dos tribunais que são colocados à disposição, mas é exceção. Não tem lei, como você perguntou se tinha lei, não tem lei, não tem geralmente regra sobre isso. É meio que uma tradição, né, Daniel? A gente tem o cargo público, que é do oficial de justiça, mas não se preocupa muito com a operacionalização. Isso é uma peculiaridade do cargo. E assim, todo mundo que está vendo a gente já tá assim, todo mundo já sabe disso. Mas quem não conhece muito o que a gente faz, como que a gente faz, o cara que entrega o papel,
Essa galera que ainda não se apercebeu da atividade do oficial, às vezes se surpreende. Você vai com seu carro? É o meu trabalho. É tudo com o meu carro. Na verdade, o tribunal ele não obriga você a comprar um carro. Mas o tribunal faz assim, ó, você tem esses mandados aqui para resolver no prazo X e eu vou lhe trazer uma indenização mensal X. Aí tem tribunal que tem indenização de valor fixo, tem tribunal que tem indenização de valor variável em função da quantidade de mandados, distância e tal. A gente não vai entrar nesse assunto não, porque aí precisaria discutir um pouco mais. Não é muito objetivo não. Mas o fato é, você tem uma demanda para ser resolvida num determinado tempo e você é ressarcido para a sua logística. Entendi. E aí, se você definir o seu veículo próprio, normalmente, como o Mauro falou, é o seu único veículo. Tem gente que tem um carro para a família, para o passeio, para o individual, e um segundo carro para trabalho. É meio raro isso, né? Normalmente o único veículo se confunde para quando o cara está trabalhando ou para quando o cara está passeando com a família. Você paga 2 seguros, 2 IPVAs. Aí veja, quando a gente fala em indenização, também não vou discutir muito sobre isso, sobre valores, sobre nada disso, mas o oficial de justiça não gasta com o carro somente o combustível. Sim. Né? É o primeiro pensamento, é o imediato, né? A gasolina. Mas não é só o combustível. Tem o preço do carro, A manutenção. tem o seguro, tem a manutenção. E se houver multa durante o meu trabalho? A culpa é minha, porque eu fui multado. Quem é que paga? Não é o Estado. Sou eu. Ah, mas eu estava trabalhando. O problema é seu. O carro é seu, você fez alguma coisa e é assim que acontece. Resolva, né? Resolva. Se der um problema, bateu, sinistro e tal, machucou alguém, é o cara que faz. Tá? Então, isso é uma coisa muito inerente do oficial de justiça. Carro, moto, picape, enfim. A gente foge um pouco disso quando a gente está no transporte público, mas aí tem aquelas problemáticas de logística, de tempo, de eficiência. E aí a gente tem a ideia, hoje, porque hoje ficou mais acessível, o aplicativo, o Uber da vida. Tá? Mas de novo, mais pra frente a gente fala sobre isso. O Daniel falou de custo agora e tem uma coisa que a gente esquece, muita gente esquece, que é a depreciação do veículo. E hoje a gente está vivendo um absurdo de valores de veículos, né? Depois de pandemia ou durante a pandemia. E desvalorização é uma coisa que a gente não costuma calcular. E quando eu compro um bem para colocar ele a serviço público, eu estou pagando IPI, eu estou pagando ICMS, estou pagando impostos que eu vou, na verdade, utilizar para o Estado e se eu vender eu perco o valor. Então, isso a gente tem que calcular e as pessoas não costumam enxergar isso. Não, você tem o seu veículo, que também é do tribunal, então você usa para os dois e é só botar gasolina, né? Não, tem essas peculiaridades. Agora, tem uma situação intermediária que a gente não comentou, aliás, o Daniel comentou dos aplicativos, que eu acho que eu já vou falar, que é uma situação interessante, que algumas pessoas estão fazendo, que você nem usa o transporte público e você nem coloca o seu bem a serviço. Você não vai ter esse problema de desvalorização, seguro, todas essas questões financeiras. E aí você aluga. Você contrata um serviço, ou você aluga um veículo. O normal é que você contrata um serviço de transporte, você contrata um taxista, contrata um Uber, e ele fica à sua disposição. Você vai ter ali um motorista, e isso traz muita vantagem, porque você não precisa se preocupar com estacionamento, com manutenção, com cuidado, com nada disso. Com seguro, com imposto, com nada. Se você vai pagar mais caro ou mais barato, aí depende do quanto você vai usar, do veículo, do serviço, mas é uma opção muito boa. Pode ser que você não trabalhe só dessa forma, mas você pode pegar aquele grande volume de mandados, onde você tem locais que são ruins para estacionar, principalmente quem trabalha em grandes centros urbanos, e aí você vai ter ali um motorista para você. Você vai pagar, óbvio, com pelo menos parte da verba pública, e vai gerir esse sistema. É interessante. Vocês estão falando sobre isso, então eu estou percebendo que não tem uma regra específica, né? Não tem. A regra essa é a sua demanda, esse é o seu prazo, e você vai ser indenizado depois, ou com valor fixo, ou com valor que vai variar conforme a quantidade de distâncias da sua diligência. Como você vai fazer? Te vira. Se vira. A gente tem, Cleiton, tem uma regra ou outra perdida por aí, em nível estadual, às vezes. Mas é sobre diligência, é sobre como proceder em diligência. Por exemplo, aqui em Alagoas, a gente tem uma proibição de conduzir veículos apreendidos. Veículo particular, a gente faz a diligência de busca e apreensão, apreende e tem que entregar para um depositário.
o tribunal proibiu os oficiais de justiça de dirigirem esse carro. Por quê? Porque ele está isentando a gente dessa responsabilidade. São diversos tipos de veículos que a gente apreende. E o oficial de justiça não necessariamente tem essa habilidade ou quer essa responsabilidade, que é da parte interessada. Então essa é um exemplo de uma regra local. E de lei não tem, mas tem um projeto de lei. Um projeto de lei de 2022 que proíbe também a condução de testemunhas no veículo particular. Hoje não tem regra sobre isso. Alguns estados até mencionam, mas não tem regra, não tem lei a nível nacional. E esse projeto visa a fazer isso também, dentre outras coisas. Ele diz, olha, as testemunhas quando conduzidas, que ela restringe, esse projeto restringe também a condução em casos excepcionais de testemunha. Hoje, qualquer testemunha que não comparecer pode ser conduzida. Esse projeto diz mais ou menos o seguinte, olha, só vai haver condução de testemunha quando essa prova for imprescindível. E o oficial de justiça não pode conduzir no seu carro particular. Isso daí vai ser uma questão de segurança para a parte, para o oficial de justiça. Mas não tem. Essa regra, até hoje, em lei, não temos. Pelo fato de não ter regra, há ônus e bônus, né? Talvez se tivesse uma regra formatada, vocês teriam que se utilizar, um exemplo assim hipotético, mas de um tipo de veículo específico para poder trabalhar. Então seria um ônus da questão. Mas o bônus, que também é um ônus, é o fato de que vocês podem escolher o veículo que irão trabalhar. Então, pensando nesse pressuposto, como é um veículo que vocês vão estar com eles o dia inteiro, rodando para cima e para baixo, seja carro, seja moto, que esse veículo te gere o mínimo de conforto para que você possa realizar o teu trabalho. Aí eu já vou de encontro àquilo que você falou, que às vezes a pessoa quer economizar demais e depois está com a dorzinha, depois de anos, né? Isso me lembra outra história. Pois Posso contar? Por favor. Rapidamente. Encontrei com um colega há um tempo atrás, ele estava de moto. E na época ele estava com uma moto que era do tribunal. Mas como eu falei, às vezes o tribunal tem alguns veículos, existem algumas viaturas em alguns locais que ficam lá à disposição. E nesse caso o oficial estava com uma motocicleta. E me chamou a atenção o capacete dele. Ele tirou o capacete para conversar comigo e depois colocou. Mas eu percebi que ele fez isso com a mão só de uma forma muito fácil. Vocês andam de moto, você sabe que capacete seguro ele é difícil de colocar e tirar. Aí eu olhei para ele e falei, e esse capacete aí, você já pensou em trocar? Ele, não, é porque esse capacete aqui é do tribunal, eu uso ele no dia a dia, eu não quero gastar não com isso. Tá bom. Aí eu falei, olha, não queria te dizer nada não, mas a parte mais importante do seu corpo é a cabeça. E você está se colocando em risco, porque se você passar rápido numa lombada, esse capacete voa. E a cabeça é sua, não é do tribunal. Aí ele parou para mim, exatamente. Aí ele falou, é verdade, eu preciso comprar um capacete novo. É uma EPI, é pessoal o equipamento. Sim. O cara confundiu a moto, o veículo, com o capacete. Cara, é seu. Você vai usar o capacete que tem lá no tribunal, que fulano usa, que Beltrano usa. Nem sei se tem capacetes assim para tribunal. Mesmo que tivesse, eu particularmente não usaria. Eu quero o meu, que me protege, que cabe em mim, que é o meu modelo, que é o estilo que eu gosto, que, enfim, tem as coisas que eu curto. Não, mas eu estou trabalhando. Cara, você passa um percentual enorme do seu dia, da sua vida trabalhando, assumindo esse risco com um EPI ou não. Que não te Que não é o favorece. EPI. Não vai te favorecer em nada, né? Esse é o contraste, né? Entre você economizar muito e assumir riscos por conta disso, ou investir um pouco mais em prol do seu conforto. Então, como equilibrar essa balança se você passa muito tempo se locomovendo dentro de um veículo? Caramba, eu dirijo pra caramba. A minha rotina me coloca 4 dias por semana em diligência, o tempo todo na rua, dirigindo, trânsito, num lugar quente. Será que meu carro vai ter um ar-condicionado? Se comprar um carro com ar-condicionado para trabalhar para o Estado, cara, é você que está lá dentro 3, 4 dias da semana no clima quente, vai estar com a janela baixada, pegando aquele gás carbônico da estrada e tal, porque você está trabalhando para o Estado, o veículo é seu, a saúde é sua, o conforto é seu. Então, não tem certo e não tem errado, mas é uma coisa a ser ponderada. Essa questão entre o conforto, o investimento e o trabalho com condições muito básicas em relação a veículo.
E eu queria puxar o assunto que você falou sobre, vocês conversaram rapidamente sobre Uber. Eu tenho um colega que tem um pouco dessa experiência, eu conversei bastante com ele. Ele não é daqui, ele é lá do sul. Ele falou, cara, eu fiz uma experiência e agora eu não faço de outra forma. Quando eu tenho mandados mais simples, né, que são mandados de solução mais simples, normalmente são mais rápidos, são os mandados de comunicação processual. Ele chama lá o Uber, já fez um contrato particular com a pessoa, é o motorista dele, então ele agenda, olha, hoje, do horário A até o horário B, a gente vai estar em diligência, no final eu vou lhe pagar uma diária. Ele contrata o cara dessa forma. E ele pega todos os mandados dele, para aquela região, para aquela rota, o Uber se vira, no sentido de, obviamente, ter um planejamento antes ali, nos endereços, né? Olha, vamos para o endereço tal, 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 tal. O próprio Uber vai se organizando ali em relação a como localizar, mapa. E o oficial de justiça está aqui, ó. Ah, o detalhe desse mandado, isso aqui eu tenho que encontrar fulano, procurar. O motorista está lá, levando ele para onde ele quer. Chegamos. Não se preocupa com estacionamento, não se preocupa com pagamento de nada. Para que eu saio, se precisar movimentar o carro, ele movimenta e volta. Fez a intimação, fez a citação, voltou aqui, segue o próximo endereço. O motorista já sabe qual é e ele já coloca aqui para trás, ele fala que a produtividade dele, ó, vai lá para cima. Obviamente ele não faz isso todos os dias. Sim. Mas quando ele faz essa acúmulo de missões, de mandados, né, escolhe ali os dias e resolve rapidinho. Tem um custo? Tem. Mas se você estivesse gastando o seu carro com o seu combustível, você não faria tudo aquilo naquele dia, você faria em 1, 2 ou 3 dias. Então é uma questão de ponderar. Muito interessante essa utilização do Uber, do aplicativo. Eu não tinha pensado sobre essa possibilidade não, mas é algo bacana, realmente. Parabéns se você estiver assistindo a gente. Gostei, parabéns. Eu nunca fiz, mas me parece ser bem prático. Eu ainda não evoluí também nesse sentido não, mas... Fazer uma vez na semana, uma vez por quinzena, para pegar aquele acúmulozinho assim, de coisas mais simples na mesma região. Bacana. Voltando um pouco sobre o que a gente estava falando em relação ao conforto do veículo e a segurança e tal, que a gente falou do capacete e tudo mais, me veio à cabeça também a questão de moto, né? Nós 3 andamos de moto e a gente sabe o quanto é importante a segurança estar andando de moto e uma coisa que a grande maioria das pessoas confundem. Acho que quanto maior a moto, quanto maior a cilindrada da moto, mais perigosa é. Está errado, é completamente ao contrário. Quanto maior a moto, mais segurança você tem, porque tem tecnologia embarcada nela. Falo isso sim. E isso me vem à cabeça o fato do freio ABS, cara. A gente conversou sobre isso recentemente, porque eu andei numa moto com freio a tambor na frente e atrás. Eu achei que eu fosse morrer. Nada contra quem usa, mas a diferença é absurda. Quando você tem freio a disco, não estou nem falando de ABS, freio a disco, freio a tambor, esses detalhes sobre segurança. Principalmente o ABS. Cara, porque assim, eu já perdi a quantidade de vezes, assim, perdi as contas de quantas vezes eu me safei de acidente por conta do ABS, né? E lá no início, na Pangeia, quando eu comecei a andar de moto, as 2 vezes que eu caí foi por conta da falta do freio ABS. Já tomei vários sustos também. Minha primeira moto não tinha ABS. Travei muito as rodas, nunca cheguei a cair com ela. Na verdade, as 2 primeiras. Mas trava que é uma maravilha a roda. Já era freio a disco. E qualquer coisinha você se acidenta. E eu sou extremamente cuidadoso, tomei vários sustos. Depois que eu passei até moto com ABS, até motos maiores, eu tive um susto aqui, um susto ali, mas tudo muito mais controlado. Pois é, a segurança é outra. Aí o teu amigo que estava com o capacete, né, girando na cabeça, imagino que a moto também não tinha essa... Provavelmente não. Eu me lembro que era uma Bros 150. Dependendo do ano, do modelo, ela não tem ABS. Não tem nem ABS não tem freio a disco. Não tem freio a disco. ABS não tem mesmo, as antigas. Aliás, hoje eu acho que não tem. Não tem. Aí eu acho que, se eu não me engano, o ABS ele vem nas motos acima de 300 cilindradas. 300 cilindradas para cima. Que é obrigatório hoje. Exatamente. Então você vê, né? Aí mais um exemplo do que eu acabei de falar para vocês, né? 300 cilindradas para baixo não tem freio ABS. Trava a roda, lona. Chão, rala o joelhinho. 300 para cima, segura, não cai. Compra moto com cilindrada maior. E aí a gente
fala de conforto e segurança, né? Exato. Claro exato. que a economia vai pro buraco, porque Sim. você passou de 300 cilindradas, a gente tem essa experiência, o custo é praticamente de um carro popular. Não se pode ter tudo, meu Não cara. se pode ter tudo. Mas em compensação, quando a gente volta para falar das diligências, quando você está de moto, você tem uma produtividade absurdamente maior. Quando você anda em trânsito urbano, a sua produtividade aumenta, o seu tempo de vida aumenta, porque você consegue chegar nos lugares. Então, eu não estou dizendo, não estou recomendando para ninguém trabalhar de moto, porque é extremamente perigoso e desconfortável, se você trabalha principalmente em local quente e onde chove muito. E é exatamente aqui. A gente tem períodos quentes com chuva e períodos quentes sem chuva. Quentes com chuva são piores, porque molham, inclusive os mandados. Mas é uma outra alternativa muito boa. Eu, depois que comecei a trabalhar de moto, não consegui parar. Hoje eu adoro moto e não consigo largar mais. Não trabalho sempre de moto, mas dou preferência. Passei anos e anos e anos só com moto. E é bom, funciona. Tem diversas vantagens, mas também tem diversas desvantagens. Depende muito se a pessoa gosta ou não. Ninguém vai começar a trabalhar de moto só porque é mais prático. Você tem que gostar. Tem que gostar, Senão exatamente. Aí eu pergunto logo pro Daniel, que foi o cara que começou no carro e nós conseguimos arrastar ele para andar de moto com a gente e agora ele está só com a moto. E aí, a diferença? É difícil. É difícil. É difícil. Gente, esse cara é um amante de motos, tá? Por isso que ele tá falando motos acima de 300 e tal. E o assunto aqui não é motos, só motos, mas vamos passar por ela também. Cara, depende muito, muita coisa pra mim foi o que o Mauro falou. Primeiro você tem que estar afim de experimentar esse veículo. Sim. Tá? Tem muita gente que depende da moto para trabalho. E aí você vê a turma que faz entrega, o pessoal que está naquela correria, são as motos mais rapidinhas, mais pequenininhas, aquele corredor todo. São as pessoas que dependem dela para trabalho. Fora isso, são trabalhos peculiares que não faria sentido comprar carro para fazer tipo de trabalho entregador, por exemplo. Sim. É o trabalho dos caras, tudo bem, nada errado com isso, mas o nosso é um pouco diferente. A nossa categoria, a nossa missão é um pouco diferente. Então, assim, a gente não depende necessariamente da moto para isso. Então, no meu caso, respondendo a sua pergunta, foi uma opção. Falei, poxa, a minha vida toda eu dirigi carro. E aí veio pandemia, eu tinha uma SUV, né, custo lá em cima, imposto lá em cima, manutenção lá em cima, carro parado. Vou experimentar, já que todo mundo está aqui com moto, vou experimentar. Mas, cara, depende do que você faz no seu dia a dia. Clima muito quente não é missão fácil. Você tem que, vou sair bem mais cedinho, ou então trabalhar no final da tarde, evitar aquela época de sol, aquele horário de sol muito forte. Tá chovendo? Você vai ter outras dificuldades. No carro também vai, né? Porque o trânsito engarrafa, fica tudo ali paradinho. São outras dificuldades, mas você está lá dentro, sequinho, ar-condicionado, os seus mandados estão ali do lado, é uma questão de escolha. Então, eu diria que depende, primeiro, você tem que ver o que você prefere, né? O que é mais interessante para você. Segundo, onde você mora e o que você faz. Terceiro, quais são as condições de clima, quais são as condições de trânsito, quais são as condições de solo, porque a gente está falando aqui do urbano, mas tem rural também. Será que rural a gente vai para carro de passeio? Ou será que rural a gente fala de picape? Se for para moto, vai ser aquelas motos off-road? Tem que entender como é que é isso. Doido onde é pra que pegar a você mora. Big Tree e fazer rally, ó. Pegar umas Big Trail da Nossa. vida para rodar. E é divertido. Quando a gente está em alguns locais com a moto alta, é até divertido. Então, aqui no nosso estado, os nossos zoneamentos eles são muito bem divididos, muito bem concentrados. Então, quando eu saio da minha casa ou do fórum para o meu zoneamento, eu diria que qualquer zoneamento não anda mais do que 20 km. Pode ter gente olhando aqui para mim agora falando, caramba, só isso? Então, a ideia aqui não é falar assim, para mim é mais fácil, para mim é mais difícil. Não, essa é a minha peculiaridade, é a minha realidade. Sim. Mas tem outros zoneamentos que a pessoa sai da capital e vai para o interior e roda 200 km para cumprir o mandado, alguns mandados daquela região. Isso é normal. E aí? Eu estou com carro, estou com moto, se for carro é picape, é carro de passeio, se for moto é uma moto custom, é uma Big Trail, é uma moto menor de 150 cilindradas, por exemplo, porque economiza muito. Depende
Eu acho que primeiro, do seu gosto, né, daquilo que é compatível para você, e depois das condições de trabalho, da sua realidade. Agora, entre investir pouco e ter um equipamento bem básico, ou investir muito e ter um equipamento bem confortável, eu diria assim, invista na segurança do equipamento, do veículo. O resto, para o conforto, você escolhe. Ah, vai ter ar-condicionado ou não? Não sei, mas freio ABS vai. Sim. Sabe? Vai ter janela elétrica ou não? Não sei, mas eu só quero com câmbio automático. Cara, é trânsito o tempo todo. Eu não quero estar primeira marcha, segunda marcha, embreagem, e preocupado com essas coisas. Mas isso é uma questão muito pessoal. É uma opinião do Daniel. O meu primeiro carro foi manual. Aprendi assim, tá ótimo. Depois dele, todos foram automáticos. Para mim, vale o investimento. O retorno de conforto em relação a isso, praticidade e tal, segurança, para mim, vale o investimento. Eu não sei se para você vale, é uma questão muito pessoal essa parada. Mas é a velha balança entre o economizar e ter uma coisa muito básica ou investir um pouco mais e ter um pouco mais de conforto. Mira sempre na segurança. O conforto você escolhe. Eu estou anotando aqui algumas coisas que falam principalmente sobre segurança, que às vezes a gente não pensa. Porque a gente está falando várias ideias, eu vou tentar ser um pouco objetivo agora. Eu nem falei sobre o airbag, viu? Coloca o airbag aí nessa equação. Hoje é obrigatório, se não me engano, desde 2014. Todo carro novo, a partir de 2014, sai com airbag e ABS. Aí moto, acima de 300 cilindradas, tem que ser o ABS. Então se tem uma moto mais antiga e tem o ABS, pega uma mais nova e 300 para cima é obrigatório. E é até uma das sugestões que eu dou. Custo-benefício, e eu tive várias motos, tem muito tempo que eu tenho, você também, na faixa de 300 cilindradas. Você vai conseguir pegar uma estrada para rodar 200 km, você vai conseguir andar no trânsito, você vai conseguir fazer tudo com ela, vai ser econômica, você consegue estacionar, consegue fazer tudo. Tem segurança, não é tão leve, tem um pneu mais largo, o custo não é tão alto. Então, eu iria primeiro para aí, ficar ali na faixa de 300 cilindradas, 300 a 500 para custo-benefício. E uma moto mais alta. Sim. Geralmente as ruas do Brasil não são bem pavimentadas e os locais onde a gente acessa, independente do zoneamento, de ser grande ou ser pequeno, tem área de terra, às vezes tem uma zona rural, principalmente para quem trabalha no interior. E a moto mais alta também traz mais segurança, porque você não se preocupa com o que está na frente. Você passa por uma lombada, passa por um buraco, você tem suspensão para isso. Agora, você tem que ter perna também. Porque se a tua perna não tocar no chão, não adianta, né? Aí não tem ABS que segure você. Não tem ABS que segure. Mas dentro do possível, é melhor um veículo mais alto, ali na média de 300 cilindradas, e equipamento de proteção que a gente já falou, um bom capacete, pode ser aqueles escamoteáveis, que pra gente é muito bom, a gente abre, ventila, a gente consegue conversar, pegar informação na rua. Luvinha. Temos jaqueta com airbag. Sim. É difícil usar jaqueta, né? Principalmente por causa do calor. Meio-dia. Nossa. Jaqueta, meio-dia, não é fácil não. Mas eu falei jaqueta porque é possível ter airbag na moto, porque a gente falou um pouco antes do carro. Não, o carro é legal que tem um ABS e é legal que tem um airbag. É possível que em moto a gente ande com airbag, mas embutido na jaqueta. Sim. Né? Que muita gente pode não saber disso. Eu vou ser bem realista. Na prática, no dia a dia, não dá para usar jaqueta. Não dá. A gente tem o problema tanto do calor quanto da formalidade. E aí eu entro em uma outra dificuldade de usar a moto no nosso trabalho. Nosso trabalho é formal. A gente precisa se apresentar minimamente bem em relação à roupa, vestimenta. E andar de moto é o oposto de se vestir bem. A não ser quando você está com equipamento de moto, que é legal. Mas eu estou falando de roupa social. A não ser que você esteja num lugar muito quente como a gente está. Aí eu tiro o capacete e amarro o cabelo como? Não dá. Então é um cuidado e sempre uma dificuldade muito grande. É como é que eu vou me vestir para trabalhar. Eu gosto de trabalhar social. Eu não trabalho normalmente de blazer porque não dá. No calor a gente já discutiu também sobre isso em outros vídeos. Salvo engano foi a aparência importa. Né? Mostre o card pro pessoal. E pessoal. o card está aqui em cima, você pode acessar esse vídeo e assistir. A gente fala bastante sobre moda. Brincadeira, a gente fala sobre a importância da vestimenta e da apresentação. E de moto é difícil. É difícil. Eu costumo trabalhar, quando eu estou de moto, de roupa social, com camisa social longa e com uma camisa por baixo, essas camisas UV, que absorvem o suor. Sim, sim. E aí eu consigo usar uma roupa social, mesmo que solta por fora, fica mais fresco.
mas não dá para negligenciar isso. E é uma dificuldade muito grande que você não tem quando está de carro. Sim, realmente. Vocês pararam de tomar café, agora eu vou fazer só o meu. Mas eu tô tomando minha iguaria Aqui na sua iguaria aí. pouquinho atotoso. Então puxa aí. Mas eu fiquei aqui, a gente falando sobre a questão do que se usa, né? Tanto carro como moto, enfim. E você falou do rapaz lá do aplicativo, que utilizava lá o aplicativo e tudo mais, e o cálculo da rota e tal. Aí eu vou fazer uma emenda aqui nessa conversa. Qual que é a emenda dessa conversa? Se eu tiver de moto e precisar usar um celular, né? Se eu estou no carro e preciso usar o celular para fazer ali a rota, o GPS e tudo mais, vou precisar de um suporte de celular, certo? Muito bem lembrado. Suporte de celular para poder botar ali, tanto na moto quanto no carro. Mauro falou um pouco antes que o colega dele disse que não vou não, porque isso aqui é do tribunal. Você acha que o tribunal vai dar um suporte de celular para você botar na sua moto? Eu acho difícil. Olha, suporte de celular, tanto para carro, mas principalmente para moto, não é para ter o mais barato, não. Sim. Porque celular é caro. E se você usa o seu celular caro para colocar ali o endereço e ele voar da sua moto, vai sair muito mais caro. Pois é. Então, tem que ser um bom suporte. Então, um suporte de R$20. E para carro é obrigatório também, porque é muito inseguro você estar com o celular, colocar na perna e mexer. Eu já vi gente fazendo isso nos dias de hoje. Nossa. Não dá, a gente precisa de um bom suporte também para o carro para poder seguir as rotas e achar os endereços. Hoje é obrigatório. Vocês têm um horário muito flexível no trabalho de vocês. Isso a gente já conversou diversas vezes aqui. Mas no meio da rota de vocês pode acontecer algum problema com o veículo que vocês estão trabalhando. Que estamos conversando que é um veículo particular, né? O problema do horário do trabalho fica, de certa forma, ali um pouco de lado, porque vocês conseguem, quando não é plantão, resolver aquele mandato em outro momento, certo? Tranquilo? Mas, se tiver um problema no carro e você estiver no meio da rua, e aí? Eu vou dar um exemplo mais complicado. E eu vou dar um segundo exemplo depois dele, que apareceu aqui. E se você está no meio do nada, de noite, num local perigoso, no meio da estrada, numa zona rural, furou um pneu. E aí? Você está lá sozinho e não sabe nem o que é um macaco hidráulico, por exemplo. E aí? Tem que ter um conhecimento básico, ele tem que saber trocar um pneu, trocar uma lâmpada de farol. Inclusive é bom ter uma lâmpada de farol reserva no carro. Ou na moto, principalmente. Porque o carro tem 2 faróis, a moto só tem um, né? Então é importante ter esses conhecimentos básicos. Eu diria que trocar um pneu, trocar um farol, conhecer as sinalizações, as luzes de sinalização do veículo, de quando você está com um problema no freio, no ABS, temperatura, óleo. Isso são coisas básicas que todo mundo tem que saber. Mas pra gente é uma questão de segurança. Eu acho que esse assunto ele serve para qualquer motorista ou motociclista, para qualquer um. Mas eu entendo que você puxou isso porque a gente está fazendo isso todos os dias e com muita frequência, né? E com o veículo de vocês. E com o nosso veículo ainda. Num tempo muito distante, na época da Pangea, no início do trabalho também, modo de exemplo lá do início do trabalho, faz bastante tempo já. Eu fui fazer algumas diligências, várias diligências, numa região de periferia aqui em Maceió. Para quem conhece, é um bairro chamado Village Campestre 2. Asfalto nunca chegou perto, paralelepípedo não se sabe o que é chão de barro mesmo. Assim, né? Planície em alguns lugares se tiver sorte. Mas é assim, é o nosso trabalho. E aí eu lembro que eu peguei, era uma região ruim, eu estava protelando para ir naquela região. Então eu separei todos os mandados, eu vou amanhã e fui. E aí fui de manhã, fiquei o dia todo lá, parei, almocei por lá, e estava chegando o final da tarde. Quero acabar logo para ir embora e finalizar o trabalho daquela região para não precisar voltar mais tão cedo. E aí nessas regiões, dificilmente os números das casas estão em ordem, você encontra de fácil, a gente sabe que isso é meio raro. Demorou. Ao ponto de eu ficar com os 2 últimos mandados e já está anoitecendo. Eu falei, poxa, eu quero resolver hoje, mas está ficando perigoso. Eu estava com um colega no carro, não estava sozinho não, a gente estava fazendo em dupla. Mas vai ficar perigoso. Cara, mas são só esses 2, senão a gente vai ter que voltar aqui outro dia fazer...
Vamos dar um último gás? Vamos. Ficou escuro, anoiteceu. E aí, onde é que é essa casa? Olha para a direita, que eu olho para a esquerda, eu vou dirigindo aqui, aí a rua de barro e tal. Eu sei que eu passei por um mercadinho, eu tenho essa cena gravada na minha cabeça. O mercadinho, a rua toda escura, não tinha iluminação pública, mas eu achei a rua e alguém falou, é para lá. Passei em frente ao mercadinho, tinham 2 caras sentados ali, eu olhei assim meio desconfiado, mas passei. Boa noite, passei. Lá na frente eu vi um buraco assim com um pouquinho de água. É só um pouquinho de água. Vai. Cara, o meu carro entrou. E ficou. Aí eu dei aquela acelerada. Era um Ford Ka. Era um Ford Ka. Eu me lembro dessa história. Faz muito tempo. Eu dei aquela acelerada, o pneu patinou, aí eu lembrei dos filmes. Não acelere nesses momentos para que o carro não afunde. Aí, cara, escuro, não tem jeito. Ou eu ligo para alguém, mas eu vou tentar primeiro entender a situação. Ainda bem que eu não estava sozinho. Aí eu saí, sabe os 2 caras que estavam lá naquele mercadinho? Sim. Eles não estavam mais lá, eles estavam vindo na minha direção. Aí eu, Deu ruim. Vamos lá. Um pouco de simpatia, um sorriso e tal, o que dá? Aí, cara, você parou, você atolou justamente onde na semana passada atolou um caminhão da Coca-Cola. E eu atolei com um Ford Ka. E o Canyon aí. Que legal. Pena que não tinha lá, né? Não passe por aqui. O resumo da história é que, para minha sorte, os caras eram muito legais. Eles falaram, você quer ajuda? Eu falei, poxa, adoraria a sua ajuda, muito obrigado. A gente tenta aqui, coloca. Os caras trouxeram, não sei de onde, trouxeram lá uma madeira, alguma rampa, uma tábua, colocaram ali, encaixaram. Vamos assim, resultado. Desatolou o carro, eu fui embora, dei um agrado ali pros caras, os caras ficaram felizes também. Mas olha só a situação, olha só eu sozinho. Se fosse uma mulher, tudo pode acontecer, cara. Pois é. Tudo pode acontecer. Deveria eu ter ido embora e deixado os 2 mandados para cumprir depois? Não sei, eu acho que eu repetiria o que eu fiz. Já passei sufoco também, assim. Pois é, mas olha só quais situações, que cenários, né? Fica aí de exemplo para os oficiais. Muitos colegas devem estar rindo assim, falar, é só isso, é? Eu já fiz o seguinte. Deve ter um monte de gente em relação a isso, mas é uma peculiaridade do nosso trabalho. E sim, a gente deve conhecer um pouquinho, não precisa ser mecânico, mas trocar um pneu é legal saber fazer. Para que serve aquele triângulo de sinalização? Porque a gente quebra, às vezes, se preocupa com o carro, mas não se preocupa com o trânsito. Então, essas coisas. Seguro, cara, eu diria que para a nossa profissão seguro é obrigatório. Mas vai sair do meu bolso, vai. Sabe aqueles itens de segurança? Vale a pena investir nele. Porque se desse ruim ali e eu não conseguisse sair, só para fechar essa ideia, o que eu faria? Chama um guincho. Chama um guincho e vou embora. Enfim, eu acho que essa ideia, ela contextualiza um pouco mais esse conceito. Isso também me lembra a importância da gente ter algumas habilidades de direção. Eu lembro até de direção defensiva. Uma situação dessa, você tinha noção ali do que você podia ou não fazer, não conseguiu sair dali, mas tem situações em que se você souber o que está acontecendo e como o veículo se comporta, se é um 4x4 ou se não é 4x4, tamanho e tal, você consegue sair. Eu já passei por uma rua cheia de lama que devia ter uns 500 metros, eu fui sambando a rua todinha e consegui chegar do outro lado. Tinha lama até em cima do carro, mas eu consegui chegar. Porque muito videogame. Sim. Aí a pessoa sabe como é que funciona. Simulador. Aí funciona. Então isso é questão de segurança. Às vezes você está num local que não tem sinal de celular, numa zona rural. E aí me remete para a questão do tipo do veículo, que a gente não falou ainda. Tipo de carro. O Daniel estava no Ford Ka. Talvez se ele tivesse num carro mais alto, um carro 4x4, ele não tivesse ficado ali. Não, ali atolou um caminhão da Coca-Cola. Eu ficaria de qualquer jeito. Mas em outros lugares talvez não. Depende da experiência. Às vezes você olha para aquela poça, você hoje não vai mais numa poça dessa, porque você sabe que pode ter atolado um caminhão da Coca-Cola. Então às vezes a experiência até faz com que você pegue um ângulo diferente, acelere mais, acelere menos. Os tipos de veículos ajudam também nessa situação. Tanto a habilidade do motorista, experiência ou cursos de direção defensiva, que não é só para isso, é também para a questão de trânsito, e o tipo do veículo. Aí eu falei agora de moto, quando a gente vai para os carros, eu sempre prefiro e sugiro carros mais altos, não necessariamente maiores, mas carros com a distância maior do solo, igual as motos, e a mesma teoria das motos. Eu não vou ficar batendo em lombada, o carro vai quebrar menos porque tem uma suspensão melhor, eu vou ter uma chance
maior de sair de uma situação de atolamento. Se for 4x4, melhor ainda, mas aí já é exceção, é um pouco difícil. Então, de uma regra geral, quando a gente vai para os carros, eu iria para os carros mais altos e, sem sombra de dúvida, com câmbio automático. Carro mais alto, seja qual for, câmbio automático. E aí eu vou jogar uma polêmica aqui para vocês sobre o fumê. Película fumê. Por quê? Porque eu acho que a gente tem vantagens e desvantagens em ter um fumê. Você consegue imaginar, Cleiton, pontos positivos ou negativos de você ter um belo fumê no carro para o nosso trabalho? Eu imagino, né? Fumê permitido, viu? Que tem aquela transparência lá e dentro, essas coisas. Eu imagino, porque eu presumo que seja parecido com também a viseira fumê do capacete, né? Vou presumir. É porque você não consegue ser identificado. Em determinados lugares, ok, mas em determinados lugares, não. Você não vai entrar numa zona de periferia ou numa favela com o vidro fechado fumê e nem com o capacete fumê aqui, porque senão criam-se um alvo em você. Dependendo do lugar, dá ruim, né? A comunidade lá já começa a olhar quem é esse cara, quem é esse cara. Antes de você continuar, eu lembro que eu fui num bairro uma vez com um amigo meu e ele falou assim, ó, quando entrar na rua, tira o capacete. Eu falei, sério? Por quê? Ele falou, é melhor, porque todo mundo vai ver quem é você. Aí não vai ter perigo aí com a galera. Eu falei, exatamente isso, é bem comum acontecer isso com a gente, tanto com moto quanto com carro. Mas tem um perigo com você vai estar rodando sem capacete, é um risco que você assume. No carro sem fumê, entra sol, calor, não tem aquela proteção do ambiente. É um risco que você assume, ou seja, eu vou andar com meu carro sempre sem película fumê. Eu acho que é uma faca de dois gumes, porque se você tá com uma película fumê que você não consegue ser identificado, tem esse risco que você falou. De outro lado, no dia a dia, é melhor você não ser visto. Você tá misturado com os demais. Ninguém tá vendo que você é oficial de justiça, ou que você tá dando bobeira ali dentro do veículo, tá no celular, tá com um monte de papel na mão. E aí você se torna um alvo também. Então, é saber, mais uma vez, equilibrar. Talvez aí vem a minha opinião, quero saber do Daniel, ter uma película fumê que vai te proteger sol, raios UV, vai te deixar mais confortável, vai te dar mais segurança. E nos momentos de entrar em locais onde você tem tráfego, como você falou, periferia, em alguns locais, baixar os vidros. Tira o capacete. Tira o capacete. Só que no vidrinho. E é comum fazer isso. Inclusive, na entrada de algumas regiões, você vai fazer uma pergunta ali para alguém, o próprio morador já te fala, já te dá esse toque. Ó, moral, baixa o vidro aí, pô. Aí você, opa, deixa comigo. Você não vai encrencar com os caras lá, né? Afinal de contas, são eles que moram lá, não você. E você vai ter que voltar depois para outra diligência e tal. A mesma coisa se aplica, antes que você mude o assunto, sobre a marca do Tribunal de Justiça no para-brisa do carro. Era isso que eu ia perguntar. Você é rapidinho. Eu ia perguntar sobre isso, se não tem uma identificação no carro de vocês. Cara, o carro é meu, eu boto a identificação se eu quiser. Certo. Né? Mas aí alguns tribunais, o nosso aqui, por exemplo, tem controle de entrada e saída no estacionamento. As pessoas que não entendem aquilo que a gente faz, dizem assim, você é obrigado a ter a identificação no para-brisa para eu saber se é um funcionário do tribunal mesmo entrando no estacionamento. Certo, mas e quando eu não estou no estacionamento, eu estou nessa periferia? Aí eu chego lá com o meu carro, opa, oficial de justiça, poder judiciário, tribunal, sei lá, e eu estou entrando num lugar ruim. Ou então, o lugar não é um lugar tão perigoso, mas eu estacionei o meu carro e saí. Fui fazer alguma diligência e meu carro ficou lá. E passa alguém. Opa, o carro aqui do judiciário, aqueles caras, né? Eu preciso estar identificado assim? Ah, mas você tem que ter por causa do estacionamento. Certo, você pode ter um adesivo móvel. Do Ford Ka, que eu falei com o Mauro, cara, eu fiz uma coisa muito rudimentar. Eu peguei sabe caixinha de CD? Que a tampa é transparente. Sim. Eu tirei só a tampa e colei o adesivo do tribunal na tampa da caixinha de CD. E deixei guardadinho aqui. Estacionamento. Bota a tampinha ali com o adesivo no para-brisa. Assim, depois tiro. Em diligência eu tiro. Muito peculiar, pessoal, depende da região, mas é uma dica a ser observada aí. Eu vejo muita gente que nem se percebe disso. Cara, você tá andando mesmo com esse adesivo pra lá e pra cá? Você já pensou nisso ou naquilo? É mesmo, né? Poxa. Então, é mais uma dica aí que vale a pena. É a mesma teoria do brasão, que a gente pendura no pescoço, usando a cintura. É a mesma teoria. Tem vezes que você quer estar identificado. Do distintivo, né? Do distintivo. Tem vezes que não. Você falou da direção defensiva. Isso é algo
opcional, né, também, assim, o tribunal não tem nada a ver com isso, de, sei lá, pagar para ministrar curso, capacitação, alguma coisa do tipo. Tem locais que tem, tá? Não vou dizer que não existe não. Tem locais que tem tribunais que oferecem esse tipo de treinamento, mas não é a regra. A regra que a gente falou aqui no início do vídeo é: aqui estão os seus mandados, você cumpre da maneira que você entender mais conveniente. O operacional geralmente fica sob nossa responsabilidade. É algo que deveria ter, sim. Eu acho que deveria ser obrigatório para todos os oficiais de justiça, porque a regra é que a gente dirige, a gente precisa dirigir para dar conta do trabalho. Tem a opção do contrato de motorista, tem, mas não é a regra ainda. Se a regra é dirigir, então você precisa ter CNH para trabalhar. É outra bela pergunta. Em regra, não. Tem concurso público que exige para que o servidor, isso acontece muito na carreira policial, polícia ostensiva, que ele tenha habilitação. Tem também para oficial de justiça em um local ou outro, mas como regra não existe essa exigência. Peraí, para não confundir, a gente precisa ter CNH para dirigir, sim. Sim. Mas para trabalhar no sentido... Não, porque você falou para trabalhar, pode ser que a galera não saque. Não é critério, em geral não é um critério para se prestar o concurso público. Para se ser oficial não precisa ter CNH. Não necessariamente. Pronto. Não. Assim Só em alguns casos isolados. Assim a gente consegue arrematar melhor. O Daniel falou lá atrás sobre a questão dos prejuízos, multas, manutenção e tudo isso com o carro. Certo, aí você não vai colocar seguro no seu carro porque você não recebe uma verba para isso. E aí? Aí roubaram o carro, perdeu. E aí, como é que você trabalha? Vai voltar para o ônibus? Isso já aconteceu e já requereram ao tribunal a restituição, porque o bem estava sendo usado em serviço e o bem foi perdido, foi roubado, foi um caso fortuito. O tribunal negou. Já ia acontecer. E o prejuízo, como eu falei lá no início, a coisa perece para o dono. Então, o dono ficou no prejuízo. Então não fique no prejuízo. Bote seguro no seu carro, pense em tudo que a gente falou aqui, se você utiliza carro, se você utiliza moto, pense direitinho e pense no seu conforto, na sua segurança e, claro, em otimizar o seu trabalho. A conversa de hoje foi sobre isso e espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Fica com a gente aqui ainda e continua comentando aqui no nosso vídeo e até o próximo. Cadê a maquiagem? Ó. Tô gravando ainda não, né? Que eu vou ligar o liquidificador. Rápido. Acabou o vídeo. O cara ficou sem palavras. Fiquei bem, eu pensei que o bicho ia falar das coisas aí, pô. Tô nervoso. Está entre os poucos servidores públicos que se utilizam de veículos. Está entre os poucos servidores públicos que. Puxa. Um trava-língua. Servidores Não fez o públicos. exercício. Ele está dentre os poucos servidores públicos Não fez exercício. sem condições. Cada linguada. Ele está entre os poucos servidores públicos que se utiliza dos próprios veículos para prestar o serviço. Isso daí é bem polêmico.